turma. Hoje na nossa aula de matemática nós vamos trabalhar a representação decimal. Então são os números decimais de uma fração, nós vamos transformar em números decimais. Então aqui, muito fácil, nós temos o que? 325 décimo, nós temos 8 centésimo, nós temos 24 milésimo, nós temos 1485 centésimo. Para transformar, esse 325 é uma divisão. Quando eu trabalho com o denominador 10, 100, o 1000, basta você pegar o número 325, o 10 só tem um zero, então eu venho para cá, eu pulo para cá. Ou então eu posso pegar o número 325 e dividir por 10, porque é uma divisão por 10. Se eu dividir o 3, não dá para dividir por 10. Então, vou pegar o 32 e vou dividir por 10. Então, 32 dividido por 10 é 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. Diminuindo aqui, vai dar um 2. E aqui um 0. E baixar o próximo número, o número 5. 25 dividido por 10 é 2. 2 vezes 10, basta você dizer 2 vezes 10, que é 10 mais 10. Vai dar 20. Diminuindo aqui, dá um 5. E aqui um 0. Não tem mais número para baixar. Então, eu crio um 0. Se eu criar um 0, aqui eu vou criar uma vírgula. 50 dividido por 10, já sei que é 5. Porque 5 vezes 10 é 50. Então, pronto. O número deu o quê? 32,5. Como eu leio? 32,5. A próxima, pronto, aqui eu tenho um 8. Eu vou colocar aqui o 8. Eu tenho 100, 8 centésimo. Então, eu tenho 1, 2, tem 2 zeros. Então, eu tenho que ter duas casas, uma aqui para ter a vírgula, depois aqui, ó. Então, aqui eu vou preencher com zero. Então, ficou uma, duas, para ter a vírgula. 8 centésimo. Como eu leio aqui, 8 centésimo. Porque tem o 100 tem 2 zeros, então tem uma, duas, tem que ter duas casas. Continuando aqui, ou então você vai pegar o 8 e dividir por 100. No caso aqui, olha, o 8 dá para dividir? Não, então cria um 0, cria aqui um 0 aqui, e um 0 aqui e uma vírgula. Ainda dá para dividir 80 por 100? Não, cria outro 0 e outro 0 aqui. Agora vai dar um 8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1, 8. Pronto. Deu 8 centésimo. Essa outra aqui, não vamos nem mais fazer, porque quando eu tenho com centésimo, milésimo, décimo, basta você repetir o número, o denominador 24, aí eu conto 1, 2, 3. Então, eu conto 1, 2, aí preencho com 0, 3, 1, 2, 3. Aí coloco uma vírgula e aqui eu preencho com 0. Esse número aqui é 1485. Então, eu vou repetir, 1485, centésimo. Então, 100 tem quanto zero? 1, 2. Então, eu conto 1, 2. Colocar a vírgula assim. Essa outra aqui já fica um pouquinho diferente. Nós vamos colocar o denominador 10, 100 ou 1000. Então, para eu colocar aqui, qual o número que eu vou multiplicar aqui? Se eu multiplicar isso aqui por 2, não vai dar 100. 50 vezes 2 não dá 100. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Agora fica fácil. Ficou 8 centésimos. Então, eu coloco aqui o 8, aí eu conto 1, 2. Então, ó, tem 1, 2. Aí coloco uma vírgula e preencho com 0. 8 centésimo. Nesse caso aqui, não existe nenhum número para eu multiplicar por 8 para dar 10, 100 ou 1000. Então, o que eu faço? Eu já pensei, eu vou dividir por 2, que vai dar um 4, e aqui eu vou dividir por 2, que vai dar um 3. Agora, existe um número que eu vou multiplicar por 4 para dar 10? Não. Para dar 100? Tem sim. Se eu multiplicar o 4 por 25, 25 vezes 4, eu já sei. É 100. Então, aqui também vou multiplicar por 25. 3 vezes 25, 25 mais 25 mais 25 vai dar 75. Para transformar em números decimais, eu vou pegar o numerador, que é 75. Aí aqui o 100 tem quanto zero? 1, 2. Então, eu conto 1, 2.
colocar vírgula e um zero, 75 centésimos. Essa outra aqui tem 2 quintos. Então, 2 quintos, qual é o número que eu posso multiplicar? Sim, o 5, se eu multiplicar por 20, vai dar 100. E o 2, então, eu tenho também que multiplicar por 20, que vai dar 40. Nesse caso aqui, aqui é o numerador e aqui é o denominador. Vou pegar o numerador, que é 40, aí o 100 tem 2 zeros, 1, 2, então conto 1, 2, coloco uma vírgula aqui e um zero. Esse número ele pode ficar assim, ou então ele pode ficar assim. Você pode cancelar esse zero, porque depois da vírgula, se tiver zero os últimos números, você pode cancelar. Ou então você pode deixar assim, 0,4. Esse daqui, no caso aqui, eu posso multiplicar, se eu multiplicar por 2, vai dar 1.000. 500 vezes 2 dá 1.000. Então, 7 vezes 2, 14. Então, eu vou repetir aqui. Aqui é uma fração, vou transformar em número decimal. Então, eu vou pegar o número 14, o 1.000 tem 1, 2, 3. Então, eu conto 1, 2, preencho com 0 e a vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E coloco aqui um 0. 14 milésimo, porque tem 3 casas, é milésimo. Se tem só 2, é décimo. Se tiver 2, é centésimo. E se tiver só uma, é décimo. Essa daqui tem 1/2. 1/2 tem como eu multiplicar por 5. Que vai dar um 10. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu vou multiplicar por 5. 1 vezes 5 é 5. Então, deu 5 décimos. Então, eu vou colocar o 5, que é o numerador. E aqui o 10 tem quantas casas? Tem quantos zeros? Só um. Então, eu vou já ter um 5, então, colocar aqui uma vírgula e aqui um 0. Dessa maneira, eu leio 5 décimos. Se eu tenho assim, fica 5 décimos. Se eu tenho assim, fica 5 centésimo. Centésimo tem 2 zeros. E se eu colocar dessa maneira, 1, 2, 3. O 1.000 não tem 3 zeros, então é 5 milésimos. 5 décimos, 5 centésimos, 5 milésimos. Vamos ver um pouquinho de potência de 10. A potência de 10, se eu quiser saber o resultado disso aqui, então eu vou colocar um 1. Aqui tem um 4, então é 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ficou o quê? 10.000. Tudo que tem o expoente 0 pode ser qualquer número, a resposta é 1. Se aqui eu tenho o expoente 1, repete o mesmo número, 10. E aqui eu tenho o expoente 5, então eu vou colocar um 1 e 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, que número é esse? 100.000. Potências de 10, potência de 10 com expoentes negativos. Quando o expoente for negativo, vamos prestar bastante atenção. Quando o expoente for negativo, nós vamos transformar em uma fração. Nós sabemos que aqui embaixo tem um oculto. Nós vamos inverter. Esse 1 oculto vem para cima e o 10 vem para baixo. Pronto, ficou dessa maneira. Nesse caso, eu posso tanto fazer eu colocar aqui 1 como não. Aqui eu tenho 10 expoente negativo. Então, aqui como eu tenho um oculto, todo número eu tenho um oculto, nós vamos inverter quando ele é negativo. E o 10 vem para baixo com expoente positivo. Aqui eu tenho 10 com expoente negativo. Como eu tenho um aqui, eu coloco um em cima como numerador e o 10 como denominador. E o 3 fica positivo aqui. Eu tenho aqui, lembrando que aqui é um oculto, nós vamos inverter. Coloco o 10 e coloco aqui o 4 positivo. Então, a nossa atividade de hoje é bem simples. Nossa matemática é maravilhosa até o 8º ano. Então, vamos prestar bastante atenção. Você vai colocar o nome matemática, o conteúdo de representação decimal. Nós estamos trabalhando sobre fração. E aqui, qual é a fração decimal da fração? Qual é a representação decimal da fração? Aí tem aqui 4.557 centésimos. Você vai transformar em número decimal. Escreva a representação decimal da fração 64 centésimo. Qual é a representação decimal da fração 45 milésimo? 45 milésimo. E a quarta questão, encontre a representação as representações decimais das frações abaixo utilizando frações equivalentes a elas e cujo denominador seja potência de 10. Quando eu digo potência de 10, é porque ela pode transformar
em décimo, centésimo ou milésimo. Então, você vai fazer a representação decimal. Então, você vai fazer aquela multiplicação que a gente fez, ou divisão, e qual é a igualdade abaixo? É a correta. Então, 1/4 é igual a 1,4. Para você saber se a resposta é essa, você vai pegar 1 e dividir por 4. 5/2 dá 2,5. 6/3 dá 3,6. 7/4 dá 4,7. Então, a nossa atividade é essa: copiar todo o enunciado, depois as respostas e enviar para a professora.